Olá, meu nome é Daniela e hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante para os dias de hoje. Vamos falar sobre felicidade e infelicidade relativa. Esse tema, ele vem do Livro dos Espíritos, questões 920 e 921. Você acha que esse é um tema interessante para ser estudado? Eu vou pedir para você nos curtir e nos acompanhar nas redes sociais. Dê seu like, compartilhe, porque provavelmente esse é um tema que tem que ser compartilhado com muitas pessoas. E para começar, nós vamos neste momento fazer uma breve oração, convidar o plano espiritual para ficar mais pertinho da gente e elevarmos o nosso coração a Deus. Né? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos em oração, agradecendo as tuas dádivas, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos, essa oportunidade de estudar cada vez mais as tuas grandiosidades. Agradecemos também a equipe fraterna do Selmes, que sempre se faz presente onde quer que nós estamos. A partir do momento que nós nos conectamos, nos sentimos guardados e protegidos pelo plano espiritual superior. E sabendo dessa proteção e gratos por isso, elevamos os nossos corações ao nosso amado Mestre Jesus através do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças. Então, o tema de hoje é felicidade. É um tema bem desafiante. Né? No Livro dos Espíritos, o nosso codificador, nosso grande codificador, Allan Kardec, ele pergunta aos bons espíritos: é possível nós vivermos uma felicidade completa nessa Terra? Sim ou não? E se não, digamos que não é possível viver uma felicidade completa, é possível viver uma felicidade relativa? E nossos amigos espíritos, olhando para nós com muito amor e caridade, eles olham e falam assim: não é possível. Nessa terra de prova e expiação, não é possível viver uma felicidade completa. Mas, eles dizem assim: que se o homem ele tiver condições de amenizar os seus males, ele poderá viver uma felicidade tão completa na face desta terra. E aí surge uma nova pergunta: mas como minimizar os nossos males, as nossas mazelas, as nossas más inclinações? Como amenizar as nossas más inclinações e viver uma verdadeira felicidade nessa terra de prova e expiação? Eu não tenho muito tempo para dizer para você a fórmula de como ser feliz, mas eu posso te dar embasamento dentro da doutrina espírita, algumas coisinhas, algumas chaves para fazer você sentir essa felicidade hoje. Não é um dia, é agora. E a primeira dica que eu vou dar está na própria resposta dos nossos amigos espíritos. Quando a gente, nessa mesma toada dessas questões da felicidade e felicidade relativa, os nossos amigos espíritos, eles dão uma dica assim que vale ouro. E eles dizem o seguinte, né? É o último parágrafo da questão 923, que eles falam assim: o homem sábio, para ser feliz, ele deve olhar para baixo. O homem sábio, para ser feliz, ele deve olhar para baixo, nunca para cima. Ele só pode olhar para cima, a não ser que seja para elevar a sua alma ao infinito. E o que quer dizer isso? Olhar para baixo, eu fui muito resistente em compreender isso e aceitar também. Porque conforme eles vão explicando o ser feliz ou ser infeliz, os desafios que a gente vai encontrando na nossa vida, esse olhar para baixo, os nossos amigos espíritos explicam o seguinte:
que para você se sentir feliz hoje, você tem que ser grato. Porque muitas vezes você tem muito mais do que deveria. E muitas vezes você tem aquilo que o seu irmão que está do lado não tem. E na verdade, Daniela, eu não queria ser grata por comparação. Olha, eu tenho e ele não tem. Eu fui muito resistente em relação a isso. Mas é isso que eles explicam. Será que você consegue ser grato pelo fato de você ter um calçado? Às vezes, aquele irmãozinho que está no Nordeste ou que está na casa do lado, ele não tem um calçado. Gente, ser grato é algo muito sério. Hoje em dia, ser grato é muito sério. Vocês já perceberam que a palavra gratidão está muito na moda? Está muito em alta, todo mundo fala gratidão, gratidão, né? O muito obrigado sumiu, é gratidão. Está muito em alta. E eu não tenho dúvida que se essa palavra ela está tão em alta, é porque a gente tem que prestar atenção nessa palavra gratidão. E por que é tão sério? Por que a gratidão vai diminuir, amenizar os seus males, as suas más inclinações? E eu afirmo isso pelo seguinte, porque nós nos tornamos hoje uma sociedade muito imediatista, uma sociedade muito insatisfeita, independente de idade. Nós temos adolescentes de 13, 14 anos que são insatisfeitíssimos e procuram meios nocivos para poder sair daquela agonia que vive. Independente de idade, nós temos jovens de 30, de 40, de 60, de 90 anos que vivem essa insatisfação. E por que vive essa insatisfação? E por que estão sendo a causa da própria infelicidade? Por falta de gratidão. E pessoal, ser ingrato é muito nocivo. Porque ser ingrato vai te levar naturalmente a essa insatisfação. E chegando na insatisfação, isso é uma grande armadilha. Porque a insatisfação, se a insatisfação ela permanece por um tempo maior do que o normal, você vai cair numa coisa chamada depressão. E quem chega na depressão dificilmente vai conseguir olhar ao seu redor e sentir-se grato por qualquer coisa que seja. Isso é sério. Muitos brasileiros, muitas pessoas ao redor do mundo estão nessa fase da ingratidão e já estão beirando uma depressão e que não sente mais prazer no que tem ao seu redor. Às vezes liga o automático, parece um robozinho, a vida fica embotada. É como se todos os dias, o céu estivesse cinzento. E mesmo que você fale assim, Dani, nada a ver, eu não acho que para ser feliz você tem que ser grato. Não estou sentindo aqui que você está no caminho certo. Eu continuo dizendo, os próprios espíritos nos ensinam, olhe para baixo. Essa é a dica que eles dão, olhe para baixo. Olhe para quem está do lado, observe, olhe o que você tem, olhe o que o outro tem. É necessário reverberar a gratidão. E eu não estou dizendo simplesmente assim, sim, eu sou grato. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas coisas que eu tenho, pelo meu smartphone, pela minha casa, eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pelo ar que eu respiro. Não é dessa gratidão que eu estou falando. Não é só falar. Eu estou falando de sentir a gratidão. Você tem que sentir-se grato. É diferente quando você se sente grato. Sabe quando você conquistou o seu primeiro emprego, o sentimento de gratidão, que foi aquela alegria? Porque é uma alegria que toma. Ou o seu primeiro carro. Quando você comprou o seu primeiro carro, qual foi o sentimento de gratidão? Não é uma alegria muito grande? Você precisou dizer, ai, carro, muito obrigado por você existir. Não, você sentia essa gratidão. De uma forma lúdica, eu vou lembrar. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. É um filme bem interessante, é baseado em estudos das emoções do ser humano.
E o filme mostra que a criança, assim que ela nasce, ela vem tomada de certas emoções. Então ela tem, são estudos, né, que mostram algumas emoções, são chamadas de emoções primárias, né? Assim que você nasce, você já vem com esse pacotinho de emoções. Não importa se, né, o seu grau de conhecimento, né, não depende disso. Você nasceu, você tem essas emoções. E esse filme, ele trata umas 5 emoções. Deve ter mais algumas, mas nessa história o autor ele dá ênfase em 5 emoções. Essas emoções são alegria, é natural, um bebezinho quando ele nasce ele já sente, ele já reverbera alegria. Ele reverbera raiva também. Você pode ver um bebezinho quando ele está sentindo dor, fome, qualquer coisa, ele começa a ficar nervoso, começa a reverberar raiva, é natural. Então ele sente alegria, sente raiva, sente tristeza, medo e nojo. E nesse filme mostra exatamente essas emoções surgindo a cada experiência da criança. E aí tem um momento que a criança, não lembro o nome, né, desse desenho, da menina no desenho, vamos dizer que o nome dela é Maria. Aí chega um momento que a Maria ela está passando por uma situação, ela está mudando de casa, e nesse momento a alegria e a tristeza elas começam a ter um bate-papo. E a função da alegria é dar alegria àquela menina, e a tristeza, dar tristeza àquela menina. E a alegria, ela fala assim, não, tristeza, a gente precisa fazer o dia da Maria o dia mais feliz, porque ela tem que ser alegre, porque ela é perfeita, e vamos tocar pra frente. E a tristeza olha com aquela cara assim, sabe, não tô gostando disso. E aí a alegria fala assim, lembra daquele dia que a Maria tomou um refrigerante super gelado e aquele refrigerante foi doendo a cabeça dela, sabe? Ela sugou muito forte o refrigerante, começou a doer a cabeça e começou a sair pelo nariz. Lembra que engraçado que foi? E a tristeza falou assim, eu lembro desse dia, nossa, doeu muito a cabeça, o nariz começou a arder, foi horrível. Aí a alegria olhou assim e falou, não, esquece esse dia, vamos lembrar de um outro. Lembra aquele dia que a gente saiu com a Maria para dançar na chuva, estava chovendo, a gente começou a dançar e brincar nas poças d'água, lembra aquele dia? Aí a tristeza olhou e falou assim, eu lembro desse dia, mas estava tão frio, meus pés ficaram molhados, foi horrível. Vocês entendem onde eu quero chegar? Aquilo que a gente vive, gente, só vai ser bom ou ruim, só vai ser alegre ou triste, de acordo com os nossos olhos. Se a gente olhar e ver que aquilo for bom, que é um processo natural, então a gente vai ter uma vida feliz. Nós vamos ser gratos por aquilo que a gente está vivendo. Mas se a gente olha de uma maneira pesada, reclamando muito, com certeza, a gente só vai ver o lado negativo. A gente não vai enxergar, a gente não vai conseguir ser gratos, não vai conseguir reverberar gratidão. Vai depender muito de como a gente olha cada situação. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo. Lá eu tenho uma colega de trabalho muito para frente, muito inteligente, e ela sempre dizia assim que um dos desejos dela era ter uma banheira em casa. Uma banheira, né, no banheiro para tomar o banho, e ela já ficava assim, né, criando aquelas fantasias, só chegar do trabalho, preparar um banho quente, com pétalas de rosas, essências, né, e sempre falando dessa banheira, tomar banho, deitar e beber alguma coisa. E nunca chegou a, sei lá, concretizar esse sonho dela. Que até poderia, né? Uma mulher bem-sucedida, enfim, mas nunca deu prioridade a isso. Mas ao mesmo tempo ela falava, né, de ter essa banheira e de como seria se ela tivesse. Aí poucos dias atrás, num acidente doméstico, ela caiu, bateu o joelho no chão e deu uma esmigalhadinha assim na rótula do joelho. No hospital,
fez cirurgias, teve que ficar semanas com a perna enfaixada, começou a andar de cadeira de rodas, né, para se recuperar. Hoje já está de muleta, né, a recuperação dela está indo muito bem. Só que essa experiência, né, essa experienciazinha que ela está vivendo, nessa encarnação, que já está, assim, do tempo que ela se acidentou, já tá uns 3 meses que ela está nessa situação, né? E aí a gente lá no trabalho, porque, né, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente trabalhando, ela olhou para mim e falou assim: Dani, sabe a única coisa que eu queria hoje? A única coisa agora que eu quero é tomar um banho em pé. Olha que diferença. Ela mesma, ela reconheceu, poxa, para mim, que queria tomar um banho de banheira, deitada, hoje a única coisa que eu quero é tomar um banho em pé. Deu para entender, gente, como é importante nós observarmos o que realmente nós temos? Isso é olhar para baixo. É olhar para baixo e falar assim, nossa, muito obrigado, porque eu tenho condições. Agora, se você acha que você não consegue agradecer pelas coisas externas, mais importante ainda é agradecer pelas coisas internas. Nossa, obrigado por essa oportunidade de encarnar. Obrigado por essa experiência de vida. Obrigada pelas minhas muitas inteligências. Obrigado pelos meus muitos atributos. E se ainda assim, tudo isso que eu te falo, ainda não é suficiente para você falar assim, ai Dani, de verdade, eu tenho tudo isso, mas eu ainda não consigo reverberar essa gratidão. Então eu vou te dar uma segunda dica prática, que é o que na verdade na minha vida aconteceu primeiro. A primeira dica que eu dei é a gratidão, que é o que os próprios espíritos nos ensinam. Porém, na minha vida aconteceu o segundo, que é o que eu vou dizer agora. O segundo é propósito de vida. Esse tema também, né? Nós estamos falando demais hoje em dia sobre ter um propósito de vida. E propósito de vida, eu vou até exemplificar com um outro desenho. Lembra aquele desenho do tio Patinhas? Né, que tinha uma moedinha que era muito especial para ele, que foi a fonte de toda a riqueza dele, que era o que ele guardava com muito zelo. Quem é muito novo provavelmente não vai lembrar desse desenho. Mas quem lembra desse desenho vai lembrar que no enredo da história ele conta o quanto ele tinha passado por necessidades quando muito jovem, e quando executou seu primeiro trabalho ele ganhou a primeira moedinha de ouro dele. E foi aí que a vida dele transformou-se. E o que quis dizer? O que quer dizer isso? Por que a vida dele se transformou? Porque virou o propósito dele. Aquela moedinha virou o grande propósito dele. E hoje em dia, sabe o que a gente precisa se a gente não consegue reverberar tanta gratidão assim? Nós precisamos ter um propósito. E eu não estou dizendo da sua missão encarnatória. Eu não estou dizendo do que você se comprometeu lá no Entrevidas para executar aqui. Eu estou falando daquilo que te dá prazer. O que te dá prazer de viver? O que te traz satisfação nessa vida? Qual é o seu propósito? Né? Às vezes você pode até me falar assim, Dani, eu não tenho propósito nenhum. E agora? Vai em busca de um propósito. Às vezes não precisa ser um propósito muito grande. Às vezes você vai sentir prazer, vai se sentir satisfeito, grato, se fizer algo novo. E às vezes o novo é algo simples. Sei lá, aprender um novo idioma. Pode ser trocar de emprego, fazer um intercâmbio, comprar um bem. Eu vou te dizer, gente, que o meu propósito, a gratidão, na verdade, a gratidão só veio na minha vida com esse segundo passo, quando eu encontrei o propósito. E o meu propósito eu encontrei quando os meus mentores, depois de muito sacrifício, me levarem até os seus. Acredita? A minha vida mudou depois que eu conheci o Espiritismo. Aí você pode dizer para mim, mas como assim, Dani? Por que o Espiritismo mudou sua vida? Eu já estou no Espiritismo, conheço o Espiritismo há tantos anos, trabalho, né,
do social, já faço não sei o quê. O que aconteceu para ter mudado a sua vida? Quando eu cheguei no Selmes, eu já cheguei fazendo o curso de Médiuns 1. E no Espiritismo tem uma coisa que eles chamam de reforma íntima. No primeiro ano, quando eu ouvi sobre isso, eu rejeitei. Falei, reforma íntima? Não dá preferência para o outro? Não quero saber disso, não. Então, o primeiro ano foi muito resistente. Aí passei para o Evangelho 2. E só falava sobre isso, né? Só falava sobre reforma íntima. E o que o Espiritismo faz? No fundo, o que o Espiritismo faz? Ele coloca um espelho na sua frente. Você não tem muito o que fazer. Quando coloca um espelho na sua frente, você só tem uma opção, de olhar para você. E o Espiritismo faz isso. O Espiritismo coloca na sua frente um espelho e apresenta você para você mesmo. Incrível isso, né? Porque a gente vive tanto para fora, é trabalho, estudo, diploma, carreira, filhos, casa, marido, metas. E você não faz uma coisa que é essencial, conhecer a você mesmo. E foi isso que o Espiritismo me trouxe. Um espelho para eu me autoconhecer. E quando eu descobri o autoconhecimento, que existe essa possibilidade de se autoconhecer, aí a minha vida mudou. Eu estou dizendo, gente, essa foi a minha moedinha número 1. Essa foi a minha transformação pessoal. Porque para mim foi prazeroso demais me autoconhecer, sabe? Olhar para mim, olhar para dentro de mim, olhar que eu tinha o lado luz e também o meu lado sombra. E olhar para o meu lado do sombra e falar, nossa, que interessante, eu sinto isso. Olha que interessante, eu reverbero coisas negativas também. E para mim foi transformador. Isso começou a se tornar, sabe, objeto de pesquisa. Toda vez que se falava em reforma íntima, em autoconhecimento, eu comecei a correr atrás de várias formas, de várias maneiras. Para mim foi extremamente importante o autoconhecimento. Não que eu agora perguntasse para mim, Daniela, mas você já se conhece? Não, de jeito nenhum. E isso é um processo para a vida inteira. Por quê? Porque hoje eu penso de uma forma. Quando eu tiver 60 anos, eu vou pensar de uma outra forma. Então, quer dizer, foi um processo, né, de autoconhecimento. E quando chegar nos 90, com certeza eu vou olhar para os meus 60 anos lá atrás e falar, olha, e eu achava que sabia muito. Eu sei muito mais agora. Então, esse processo, para mim, foi extremamente importante. E aí a pergunta que eu te faço é, qual é o seu propósito? Qual é a sua moedinha número 1? O que te faz feliz? O que te faz levantar da cama todos os dias? Né? É levantar da cama e continuar em casa. E ainda assim, ser feliz nos dias de hoje. Né? Será que você consegue levantar e falar, estou viva. Eu tenho o privilégio de estar nessa terra encarnada. É sentir, é viver essa vida, é viver esse propósito. E, gente, e isso é tão sério que eu estou falando, porque infelizmente, existem pessoas que não conseguem sentir-se realizadas. Mesmo que tenha tudo que é material, tudo que é saudável, são pessoas saudáveis, completamente saudáveis, mas dentro delas ainda existe uma insatisfação muito grande. Estamos vivendo em dias em que a sociedade anda muito insatisfeita. Né? Então parece que o que eu estou falando é tão pequeno, tão simples, mas é necessário dar atenção. É necessário dar atenção. Eu mesma, eu era extremamente insatisfeita. Extremamente. Não importa onde eu ia. Não importa o que eu fazia. E não é há muito tempo. Na verdade, essa minha insatisfação foi antes de conhecer o Espiritismo. Olha, imagina, jovem, carreira em ascensão, diplomas, viajando, a trabalho, a turismo. E ainda assim, eu não conseguia ser grata. Eu ainda não conseguia me sentir uma pessoa satisfeita.
E muitas pessoas hoje, infelizmente, se encontram nessa situação. E quando eu encontrei um propósito, que foi o meu autoconhecimento, tudo mudou. As minhas relações mudaram. O meu contato, a minha forma de trabalhar mudou. A minha forma de agir com os amigos mudou. A minha forma de agir comigo mesma quando eu estou sozinha mudou. Né? Infelizmente, eu ouvi muitas pessoas nos últimos dias dizendo assim, muitas pessoas, gente, esse período é que eu não gostaria de usar essa palavra, mas esse período de pandemia não está me fazendo muito bem. Nossa, essa quarentena não está me fazendo muito bem. O que eu ouço de pessoas falando isso, não está me fazendo muito bem. Porque o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está tendo que ficar com ela mesma. Ela está tendo que olhar para ela mesma, de um jeito ou de outro, e enxergar que na vida dela está faltando gratidão, está faltando um propósito, está faltando satisfação. Parece bobagem isso que eu estou falando, mas é sério. Eu ouvi de muitas pessoas, de todas as idades, dizendo: esse período não está me fazendo bem. E aí eu pergunto: o que você vai fazer hoje para se sentir melhor? Hoje. O que você vai fazer hoje para se sentir feliz? Não é amanhã, não é quando você tiver. Porque eu também achava isso. Eu achava que para ser feliz tinha que ter aquela casa, aquele carro, aqueles 200 sapatos. Mas claro que ele é feliz, né? É fácil ele agradecer ou ela agradecer, ela tem. Mas e eu que não tenho? Tá vendo como isso representa vitimismo? Isso é ser vítima. Eu tenho um sapato. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho um sapato. Você consegue se sentir grato por esse um sapato? Nossa, que ótimo! Eu tenho um sapato. Até aqui me ajudou o Senhor. Parece desafiante fazer isso. Porque a pessoa vai falar assim, Dani, pera, eu só tenho um sapato, eu vou ser grato por isso. Gente, tem que ser grato agora. Porque senão a sua vida vai continuar maçante. E para quem tem 200 sapatos, será que essa pessoa que tem 200 sapatos consegue ser grata, olhar para os seus sapatos e falar: ai, que gostoso, eu tenho 200 sapatos, são lindos, eu amo todos, eu sou muito grata? Ou vai sentir ou os 200 sapatos só representa uma frustração, tá lá, tá acumulando, tá comprando e tá colocando lá. Não tira nem etiqueta. Adianta ter 200 sapatos e também não se sentir grato? Tá vendo, gente, como isso é sério? Como se sentir grato é muito sério. Porque senão a ingratidão vai fazer a sua vida ficar muito sem graça. E para encerrar, que o nosso tempo já está bem avançado, a terceira dica, e que com certeza toda doutrina vai falar sobre isso. Se você não consegue se sentir grato, se você ainda não consegue encontrar dentro de si um propósito para se sentir satisfeito, se sentir feliz, existe o terceiro e mais importante passo. É a oração. É a prece. É o clamor. É buscar a Deus sobre todas as coisas. A única forma de você se sentir melhor no meio de tudo isso que a gente está vivendo é buscar a Deus de todo o coração. Porque se hoje você falar assim para mim: eu não consigo ser grato, eu tenho tudo, não consigo ser grato, minha vida é uma rotina sem fim, eu não tenho nenhum propósito. Para tudo e busque a Deus. Busque a Deus. Não importa se você vai orar, se você vai clamar, se você vai fazer uma prece, se você vai bater um papo. Deus não é limitado, Ele vai estar disponível de todas as formas. Busque a Deus. Seja sincero. Emita todas as emoções que você puder a Ele. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque o plano espiritual vai olhar para você e vai dizer assim: eu estou pronto para ajudar. É só pedir. Só ele ou ela pedir, eu estou pronto. Se não pedir ajuda, eu não posso fazer nada. Porque a gente não pode invadir o livre-arbítrio de ninguém.
Dê um passo na direção de Jesus. Dê um passo. E pode ter certeza que Jesus vai vir correndo na sua direção. Correndo, correndo. Vai dar ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Com muito amor. Essa é a mensagem que eu tenho para te passar. Eu espero que tenha feito algum sentido para você, que isso possa ser acrescido nos seus dias, que você possa se sentir mais grato. E a sugestão da Dani para você hoje é: opte pela felicidade. Diga, eu opto pela felicidade, eu quero ser feliz agora, agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando eu tiver, é agora. É com a realidade que eu tenho hoje. E peça ajuda a Jesus para essa felicidade tomar conta da sua vida. Obrigada pela atenção. E se essa mensagem fez diferença para você, mais uma vez eu peço, dê o seu like, curta, compartilha e mande para quem você acha que precisa de um pouco mais de felicidade na vida. Gratidão. Nesse momento, os corações e agradecer a Deus por mais esse estudo de hoje. Pode cortar.